Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Outubro chegou e com ele aquele clima de mistério no ar. As noites parecem mais longas, as sombras mais sombrias e o medo mais presente. Mas é só o mês do Halloween mesmo, galera. Oi, gente, mais um episódio do Comporta na Tela está entre nós. E hoje, para começar o mês do Halloween, a gente vai falar sobre por que o medo nos fascina. Como o cinema de terror revela o que há de mais humano dentro de nós. E lembrando que durante todo o mês de outubro vai estar rolando a maratona especial de Halloween nas redes do Comporta na Tela. Então vão ter vídeos de indicações, reflexões sobre cinema, sobre filmes de terror. Então acompanha por lá para você não perder e pra gente falar muito aí sobre todo esse universo do Halloween e dos filmes de terror. O medo é uma das emoções mais antigas e essenciais que a gente sente. Ele serve para nos proteger, para nos manter vivos, mas quando o cinema transforma esse sentimento em arte, ele deixa só de ser instinto e se torna também uma reflexão muito interessante do porquê sentimos ele, do porquê às vezes gostamos de sentir ele também, quando a gente decide ali assistir um filme de terror, de qualquer estilo que seja. O medo no cinema, ele é um espelho, ele mostra o que a gente teme perder, como o controle, a razão, a identidade, o outro. Por exemplo, em Um Iluminado, o terror, ele não vem de um monstro ou de um espírito. Ele vem ali da própria mente do personagem e de como o isolamento faz ele se perder em meio a tantas coisas que estão se passando na mente dele e dentro dele mesmo. Já em Hereditário, um outro clássico também do terror, o que mais assusta não é o sobrenatural, mas o peso das dores que herdamos da nossa família. Esses filmes, eles mostram que o verdadeiro medo, muitas vezes, é o de encarar o que está ali ao nosso redor, o que a gente realmente é ou o que realmente faz parte ali da nossa vida. Então, nem sempre o medo vai estar no outro, apesar de que em alguns filmes de terror a gente vai ver isso também. Também é uma forma desse sentimento acontecer, porque também existe esse medo do outro, o medo do social, o medo do diferente. Em Corra, o Jordan Peele, ele usa esse terror para falar sobre racismo e controle. A tensão, não tá nos monstros, mas tá ali em pessoas aparentemente gentis, que representam, na verdade, algo muito mais profundo, o medo de ser visto como objeto, e na verdade isso acontece muito na nossa vida, acontece muito na realidade, e o medo vai estar muito mais relacionado ao outro do que com um ser sobrenatural ou até mesmo algo que esteja dentro da gente, como nos dois primeiros filmes que eu citei no início do episódio. E aí um outro filme também ali nessa mesma pegada é Nós, que fala sobre os nossos duplos eus, que reprimimos para sermos aceitos. O terror é perceber que a linha entre nós e o que consideramos assustador é muito mais fina do que a gente pode imaginar. E talvez seja por isso que esses filmes causam tanto impacto, porque o que eles despertam é o medo de ser o outro, ou de reconhecer o outro em nós. O medo de se identificar com aquilo que às vezes a gente tem repulsa ou com o que a gente não concorda, ou também de se assustar com o outro naquilo que é totalmente diferente de nós. Mas além desse medo também do outro, existe aí o medo do inexplicável. E aí é onde os filmes de terror ficam bem mais esquisitos. Porque desde sempre o ser humano tem um medo do que a gente não entende, do que a gente não vê, do sobrenatural. Então representa ali um limite entre a razão, a emoção, o que a gente vê, o que a gente não vê. Em O Exorcista, por exemplo, fala sobre esse medo ali de perder o controle do corpo, mas também da relação ali com a fé e da sua própria alma, desse algo mais espiritual. Além disso, um outro filme também muito nesse sentido é A Bruxa, que mostra como o fanatismo e a culpa podem se transformar em monstros reais.
E aí, no fundo, esses filmes eles não são só sobre demônios, espíritos ou bruxas, são sobre nós e como a gente reage diante desse desconhecido. E é um medo realmente muito válido, porque se algo que a gente não vê, que não tá tão próximo a gente, ou a gente não consegue realmente identificar ele, é muito mais plausível que a gente tenha medo dele, né? Além desses medos que eu falei, né, do outro, do que tá dentro de nós e também desse medo inexplicável que vem do sobrenatural, existe o medo da existência. E esse é um tipo de terror que é ainda mais sutil, sabe? Porque tem um medo ali da própria vida, do que você não consegue controlar também. Eu acho que medo vem muito desse lugar de você não ter controle sobre aquilo que você tá pensando ou sentindo e do que pode acontecer. Midsommar, por exemplo, é um terror que acontece sob o sol. Então, como é que vai ser um terror? Porque a gente pensa muito na escuridão, né? Mas aqui no filme não tem essa escuridão, mas tem uma solidão profunda e também um abandono, né? A dor de não ser compreendido também. E aí, por esse sentido, você começa a se apegar às coisas que estão ali fazendo sentido momentaneamente e talvez nem percebendo que nesse próprio lugar de estar fazendo sentido para você, seja um local totalmente esquisito e que machuca as outras pessoas também, né? E aí, já entrando em outro filme, O Homem Invisível, ele fala sobre esse medo, né, e esse controle também. No caso, o medo de ser manipulado mesmo, né, de perder a própria voz. Esse é um tipo de terror que não depende só de sustos, né? Apesar de ter também. Ele nos assombra porque é real demais, né? O medo da perda, do vazio ali e da própria existência. Eu acho que esse episódio não tem coisas tão explicativas, porque eu decidi citar vários filmes diferentes, como cada um deles representa um tipo de medo, mas um único tipo de filme que eu não coloquei aqui, mas ele se encaixa nesse medo do outro, e são os meus tipos de filme de terror favoritos, que são os de serial killer e quando tem alguém ali pra gente investigar. É muito interessante pensar que ele tá nesse lugar ali do medo do outro, mas o que me gerou essa ideia de fazer esse episódio, tanto é pra começar essa maratona de conteúdos de Halloween aqui no Comporta na Tela, mas também falar de uma maneira um pouco mais reflexiva mesmo, que é o estilo do podcast. E aí eu fiquei me perguntando muito no porquê que a gente gosta em partes de sentir medo, né? Tipo, pensando em toda essa época de Halloween, e não só isso, mas também em todo gênero de terror, por exemplo, no quanto a gente se diverte também assistindo, apesar de ser algo completamente qual é a palavra que agora não me vem à mente? De ser algo desconfortável, vamos dizer assim, porque a gente tá indo ali se assustar, né? Algo que vai nos tirar um pouco o sono, talvez. Mas é interessante pensar que mesmo nesse cenário, os filmes de terror, ele nos ensina de alguma forma também, né? A controlar os nossos medos, ou a pelo menos identificar eles, quem sabe. Eu, como falei, gosto muito de filme onde existe uma grande investigação para descobrir quem é o serial killer. Então, a minha franquia de filme de terror favorita é a franquia de Scream, né? Eu acho que eu já assisti todos os filmes incontáveis vezes. E além de ter esse medo, né, do outro que vai aparecer do nada e provavelmente matar você, acho que também é muito legal porque tem a parte da investigação, né? E eu acho que quase todos os filmes de terror seguem nessa linha, assim, porque você vai começar a se deparar com algo que tá acontecendo que é fora do normal e tentar descobrir o porquê daquilo tá acontecendo. Acho que talvez os únicos que não se encaixem tanto são esses filmes um pouco mais thriller, apesar de ter também, mas eles não vão muito além de dar uma resposta concreta do que aquilo tudo que acontece naquele local específico tem uma grande explicação de tem alguém por trás disso, principalmente nesses sentidos mais sobrenaturais mesmo, mas por isso que meus favoritos são os de serial killer, porque eu acho que é mais fácil saber que tem alguém por trás daquilo que tá acontecendo do que ser algo completamente sobrenatural. E aí é o tipo de filme que eu realmente assisto
muito raramente, porque não são meus favoritos. E eu já tô entrando em outro tópico totalmente diferente do que era o episódio. Mas é interessante pensar sobre o medo, né? E por mais que eu não acho que medo seja uma sensação muito legal de se ter, porque eu não acho que a gente goste de dizer que a gente tem medo. Eu acho que medo deve ser um dos sentimentos mais vergonhosos, vamos se dizer assim, porque você quer ser corajoso, né? Você não quer dizer que você tem medo, mas eu acho que todo mundo sente medo de alguma forma. É interessante pensar também no como esse medo se representa de formas diferentes. E pensando aqui no cinema e pensando nesse episódio sobre Halloween, filmes de terror e tudo mais, é interessante pensar como cada um desses filmes se encaixam em um tipo de medo específico, ou como eles querem representar um medo, vamos se dizer assim, sabe? Então, às vezes não é medo do outro, né, de alguém que tá ali pra matar uma galera, ou medo de algo sobrenatural que tá acontecendo. Às vezes é o medo de encarar a própria existência ou seus próprios problemas internos e como isso se coloca de forma material em alguns dos filmes que eu citei aqui, porque é a graça do cinema, é poder usar essa parte artística para representar esse medo e essa história complexa e tudo que tem ao redor. Mas acho que é interessante poder falar sobre o medo mesmo e como a gente, como ser humano, é muito louco mesmo, porque parando para pensar, como que onde um gênero que em grande parte da sua produção e da sua intenção é causar medo em quem está assistindo, é algo tão aclamado, adorado, amado pelas pessoas, né? Tipo, o gênero de terror é muito querido, as pessoas gostam, sabe? Tipo, as pessoas saem de casa pra ir no cinema assistir Invocação do Mal, mesmo sabendo que você vai levar grandes sustos com coisas absurdas e que você vai chegar em casa morrendo de medo de dormir. Mas é cinema, né? Então ele também traz ali algum tipo de reflexão, ou não, mas em sua maioria sim, principalmente nos filmes onde tem uma crítica social maior, onde o medo não se personifica em uma pessoa ou em um ser sobrenatural, mas também em um ser humano ou em um ideal que tá ali para poder se massificar e acabar com a sua vida, como em Corra, por exemplo, que eu citei aqui. E a verdade é que o medo sempre fez parte de quem a gente é, né? Ele nos protege, muitas vezes, porque a gente termina não enfrentando certas coisas, como, por exemplo, um ser sobrenatural, porque a gente tem medo. Mas ele também nos revela, né? Também deixa vir à tona esses sentimentos e o que a gente pensa e sente em relação aos nossos medos. E talvez o cinema, né, de terror, ele fascine tanto justamente por isso, né? Porque ele nos permite olhar para dentro e enfrentar o que assusta, né? E sair, assim, do outro lado, às vezes inteiros, às vezes nem sempre. O medo, no fundo, é uma forma de autoconhecimento também. E aí, durante todo esse mês, a gente vai continuar mergulhando nesse universo de filmes, de séries também, e nessas emoções que vêm através do medo e nas metáforas também que o cinema de terror cria, né, para falar sobre o humano, para falar sobre como o ser humano se torna e quem é a partir do medo também e de outros sentimentos que vêm à tona. Então, se você gosta de entender, né, o que sente, o que às vezes não sabe se tá sentindo de verdade, às vezes o cinema traz essa reflexão e provoca isso na gente, né? E esse é o episódio, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha me feito entender, espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar em relação ao medo e ao cinema de terror e ao como esses filmes se conectam com os medos que o ser humano tem, ou como a gente também utiliza do medo, né, desse sentimento para poder enfrentar ele ou para poder descobrir se a gente tem medo disso mesmo. E aí, se você gostou, né, se você já assistiu algum desses filmes que eu citei aqui, o que é que você sentiu enquanto você assistiu esse filme, se você é um grande fã também do cinema de terror, comenta aí na barra de comentários, né, de onde você tá escutando o episódio, e também compartilha com os amigos, né, para que mais pessoas possam conhecer o podcast do Comporta na Tela.
Segue também, se você ainda não segue o podcast na plataforma de áudio que você escuta, segue também os perfis do Comporta na Tela no Instagram e no TikTok, que, como eu falei, esse mês vai ter conteúdos muito legais sobre Halloween, filmes de terror, séries e todo esse universo, e também sempre tem dicas de outras séries, de outros conteúdos, e até o próximo episódio.